Não adianta você apresentar um fato para outra pessoa e achar que isso vai resolver um conflito, que ela vai ver o seu lado, vai ver que você estava certo e entender o que aconteceu. Não adianta. O processo de superar uma briga é um processo adaptativo porque as transgressões e injúrias são completamente inevitáveis. É impossível você seguir num relacionamento sem ter injúria, sem ter transgressão, sem ter uma quebra de contrato. Então nós temos que usar o conflito para poder realmente lidar com aquilo de uma maneira muito mais forte. Para isso, a habilidade-chave, pessoal, é a gente entender o que deu errado. Então você precisa entender o que errou. O que eu errei? O que deu errado na nossa comunicação? O que deu errado? Qual que é a visão do outro? Nós temos que entender isso. E nesse ponto, pessoal, vou falar um negócio para vocês que é importantíssimo. Presta atenção. Emoção é muito mais importante que razão. Num conflito, emoção é muito mais importante que razão. Enquanto você não aprender a mergulhar no sentimento do outro, entender o que aquilo significa para o outro, você não vai conseguir superar um conflito. Não adianta só apontar o que aconteceu e os fatos. Não adianta só você explicar os fatos e dar conhecimento das coisas e falar assim o quanto que isso é mais lógico do que aquilo. Precisa entender emocionalmente o processo. E isso vai fazer uma diferença enorme. Tá? Se você seguir os passos que eu vou falar para você nessa live, você vai sair de um conflito com uma nova visão do seu parceiro, você vai sair com uma nova dimensão de como fazer o relacionamento de vocês funcionar melhor no futuro. E esse deve ser o objetivo fundamental. Quando você conversa com outro, querendo entender como o relacionamento de vocês pode melhorar a partir daquele momento, você pode entender algo que você não entendia bem e agora você consegue fazer aquilo de uma maneira diferente. Essa precisa ser a sua visão, seu objetivo tem que ser esse. E você fala assim, mas eu também quero sentir entendida. Você tem meses, você tem anos de prática de não escutar um ao outro, de não processar uma briga. Então é óbvio que não vai ser a primeira vez que você vai começar a seguir esses passos que você já vai ter o resultado que você precisa. Isso precisa ser feito de forma consistente, mas quando você faz de forma consistente, a satisfação de ser entendido, a satisfação de contar com o outro te entendendo é tão grande que você não tem outra escolha se não retribuir isso. Porque sempre existe uma disparidade no interesse de melhorar o relacionamento no casal. Isso sempre existe, tá? Então presta atenção nisso aqui. A gente queria que o outro visse as mesmas coisas que a gente está vendo. Isso nunca acontece. Sempre um do casal percebe que o relacionamento precisa de ajuda mais do que o outro, que essas habilidades são necessárias mais do que o outro. É sempre assim. Então o que essa pessoa pode fazer? Ela pode ou ficar esperando o outro ter iniciativa de mudar, o que muito raramente acontece, ou ela pode tomar a liderança, aprender essas habilidades e colocar em prática. E isso vai fazer com que o outro realmente se transforme de uma maneira sinérgica. Tá? Então isso faz muita diferença. Então numa briga, nunca é uma questão de certo versus errado. Você precisa entender que não existe uma realidade. Não existe um juiz lá em cima que vai falar assim, realmente você estava certa nessa briga. Pum, bateu o carimbo e pronto. Isso não existe. Não existe uma realidade. Existem sempre, no mínimo, duas perspectivas, duas realidades subjetivas. Então, quando você para de tentar empurrar a sua realidade para cima do outro, empurrar a sua visão para esmagar o outro com a sua realidade e passa a tentar entender a realidade do outro, passa a tentar entender o ponto de vista da outra pessoa, é que vocês saem dessa situação em que vocês estão travados. A sensação de se sentir travado acontece quando os dois estão empurrando um contra o outro. Se vocês dois estivessem empurrando para o mesmo lado, vocês estariam correndo. Mas não, vocês estão empurrando um contra o outro. Isso faz com que vocês se sintam travados. Então presta atenção nisso. Nunca é sobre estar certo e errado. É sobre como você pode entender um ao outro e achar pontos de transigência, de flexibilidade e seguir em frente. E eu vou falar duas armadilhas agora para vocês. A primeira armadilha é ficar brigando sobre quem está certo. E isso sempre acontece assim. Uma pessoa descreve um fato. Geralmente, ela exagera aquele fato, que é um recurso que nós humanos usamos demais, exagera aquele fato ou faz um desdenho, tenta se explicar. E aí ele passa a tentar defender por que ele está certo.
E aí você passa a entender por que você tá certo, por que o outro tá certo. Então ficar brigando sobre falou ou não falou, disse ou não disse, tô certo ou não tô certo, é a grande armadilha de tentar resolver uma briga. Isso nunca resolve nada, nada. Então tem que ter consciência disso e parar. Segunda grande armadilha, quando você sabe que fez algo errado, e aí você simplesmente não quer escutar mais o outro porque você já assumiu que fez alguma coisa errada e só quer seguir em frente. Então você fica com o seguinte discurso: eu sei que eu já errei, a gente não pode agora seguir em frente, eu já pedi desculpas, chega de falar nisso. O que significa isso? Que você não está atentando ao processo emocional de recuperação de uma briga. Ao remendar, você não está desenovelando. Então você precisa passar por esse processo emocional e ajudar o outro a entender que você entende o que fez de errado, que você entende qual o processo e como você machucou o outro. E aí sim o outro se sente entendido. O outro se sente entendido num relacionamento quando você é capaz de explicar os sentimentos dele para ele mesmo. Olha que loucura, olha que habilidade. Quando você consegue explicar para o outro como ele se sentiu, ele se sente entendido. Ele se sente aceito e validado. Essa é a habilidade que você precisa.